Olá, pessoal. Eu sou Paulo Excel, sou sócio-diretor aqui da Iocto. A Iocto é uma consultoria de recrutamento aí nas áreas de tech e digital. E estamos aqui começando mais um episódio dessa série do Conhecendo Gigantes. Série essa que é voltada para trazer personagens profissionais aí de mercado que atuam em indústrias, seja no nosso país, em outras regiões, para agregar aí com relação a conhecimento e também tendências de mercado. E antes de apresentar o convidado especial aqui desse programa, eu queria convidar a todos a baixarem aí um novo conteúdo que a Iocto disponibilizou em função de uma pesquisa onde a gente olha quais são os desafios que mulheres em tecnologia enfrentam ao longo da sua carreira profissional. Esse conteúdo foi produzido em um e-book totalmente gratuito, um infográfico, e ali tem material muito rico para a gente tentar mudar essa jornada e trazer mais diversidade aí para a nossa comunidade de tecnologia. Lembrando também que todo o conteúdo aqui do Conhecendo Gigantes ele vai estar disponível tanto na nossa página do LinkedIn quanto nas principais plataformas de streaming. A gente tem um canal de podcast chamado MindTech, onde todo o áudio aqui do que a gente estiver captando vai estar disponível ali também. E dito isso, começo aqui abrindo a porta e já agradecendo ao Fábio Colpas, que ele é CIO da Mafre México, graduado aí em Ciências da Computação, com especialização pela FGV, MBA na USP. Fábio, obrigado aí por aceitar nosso convite. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, tentar agregar um pouquinho aí de informação, de conhecimento aí ao pessoal que está chegando. E vamos nessa, vamos ver aí como é que a gente pode responder as perguntas aí. Cara, isso assim, eu lembro dos 13, 14 anos, né? Então, eu fiz aí um processo de orientação vocacional e saiu que todas as áreas de administração e a parte um pouco de computadores, na época não se falava tanto tecnologia, né? O nome era informática, né? Era algo que poderia ser um bom caminho para mim. E aí eu tomei a decisão de fazer um curso de técnico de processamento de dados, que a ideia era mais ou menos assim, ó, vamos fazer o curso, e eram 3 anos, né? Era o colegial técnico, e se a coisa caminhasse bem e eu gostasse do tema, depois seria natural continuar nesse caminho. E foi o que aconteceu, aí você se encanta, né? Ou seja, a hora que você começa a programar, a hora que você começa a entrar no detalhe do funcionamento, né? Eu sempre digo que eu estou diretor, mas eu sou programador, ou seja, a minha profissão é programador, eu gosto de programar. E aí me encantei, ou seja, não tem muito o que dizer, é muita lógica, muito você faz e depois você vê o resultado. Eu acho que foi isso que me encantou na informática, né? Muito legal, muito legal. Acho que é bem interessante ver isso, né? Porque a gente, de fato, conhece muitas pessoas, né, que seguem uma carreira executiva em tecnologia e muitas vezes se distanciam ali do lado técnico, mas eu vejo que a paixão pelo técnico ainda é algo presente aí dentro daquilo que você faz, apesar, né, de todas as responsabilidades da É função. isso aí, é isso aí. Exato. Eu lembro até de uns cursos que eu fiz no final da década de 90, que era de certificação Microsoft, né? Então, eu fiz 2 cursos de SQL e de arquitetura Windows, né? Cara, assim, eu lembro que era muito legal. E depois tive que fazer a certificação, tive que fazer provas e tal, passei. E você conhecer, né? Por exemplo, depois conhecer como um outro programador faz, né? Então, a arquitetura do Windows, até hoje me serve isso. Mas o cara às vezes me fala, ó, estamos com um problema aqui. Não, peraí, deixa eu dar uma olhada. E Legal. aí você acaba se metendo, se divertindo junto com os programadores, junto com o pessoal de infraestrutura, tal. Você tem os conceitos, né? Se a gente olha do ponto de vista de negócio, né? Então, assim, principalmente fazendo uma comparação entre Europa, Estados Unidos e América Latina, a gente tem um indicador que o percentual do PIB que se gasta em seguros, né? Então, economias maduras gastam até 6% do PIB com seguros. América Latina, o país que mais gasta é o Chile,
se não me falha a memória, com 4%, 4,2%, e o Brasil com 3,8%, e o México com 2,8%. Então, o que rola, do ponto de vista de negócio, são oportunidades, ou seja, a gente ainda não chegou, o seguro não chegou aonde ele deve chegar, né, como seu papel social de proteção, né, não chegou. A gente tem que chegar mais longe, tem que chegar em mais pessoas, né? Então, alguém pode pensar, pô, o cara está pensando só em número do PIB. Não, não é. É porque a grande maioria das pessoas em países da América Latina não tem seguros. Então, a partir do ponto de vista de negócio de seguros, né, que a gente tem esse gap, a tecnologia tem que ajudar, né? Então, o ponto-chave dessa história é como nós vamos ajudar ao negócio. Então, aí existem duas frentes, né? Uma frente mais voltada para a rentabilidade do negócio, então, onde você tem que buscar uma redução de custo através de otimização, não é pura e simplesmente baixar custo por baixar custo, é otimizar. Ou seja, hoje a gente tem muito, por exemplo, a gente já tem aqui há 5 anos, aqui na Mafre México, a gente já tem robôs que fazem operações manuais, né? Então, você tem que pegar um arquivo, levar para um lado, trabalhar esse arquivo, depois subir no sistema, tal. Então, isso era tempo de pessoas que hoje estão fazendo uma análise dos resultados e que antes estavam fazendo processamentos manuais. O que tem que rolar aí forte são os microserviços, né? Então, você tem vamos dizer assim, os cores, né? Que eles têm ali o seu papel transacional e você tem que aliviar essa carga. Perfeito. Mais do que isso, mais do que aliviar a carga, aí já entrando numa linha de cliente, você tem que estar aberto, você tem que estar apificado para tudo, né? Porque, no limite, o que é uma seguradora, né? Você tem um motor de cálculo e uma gestão depois que você vendeu a apólice. Então, a Mafre México ela tem que ter capacidades de atender, por exemplo, se tem um agente, um corretor que necessita vender, se tem um canal digital, ele tem que se conectar com a gente e receber os dados de uma apólice, cotizar, que aqui é em espanhol, né? Cotar, imprimir, vender. Se é um broker, também tem que fazer isso, né? Então, isso foi uma transformação que a gente fez, que está em curso, e que a gente fez bem forte durante a pandemia. Então, a gente aproveitou uma situação de negócio, um novo negócio, para, ou seja, transformar a conexão tudo em web services e apps. Então, hoje a gente é uma empresa super conectável, né? E no final você está aberto para vender e para atender, não só vender, mas atender ao cliente em qualquer canal. Esse aqui é a chave. Esse que, para mim, ou seja, um pouco tem a experiência, o trabalho, mas é o que a gente percebe, né? Ou seja, as áreas comerciais pedem muito isso para a gente. E, no final, se as áreas comerciais estão pedindo isso, é porque é a demanda de negócio, né? Que a gente tem que sempre atender. E você vê como que isso tem uma influência muito grande, né, no aspecto, né? E, de novo, acho que a gente já ouviu aqui nessa bate-papo aqui com outros executivos também, como que a TI tem sido um habilitador dos negócios, né? Independente de qual seja aqui, segmento, enfim, mas como esse protagonismo ele tem sido muito latente na agenda das empresas, né? Então, isso só reforça aí um pouco também do que a gente tem sentido aqui de outros papos. Você sabe que o meu chefe, o CEO aqui da Mafre México, ele diz em todos os lados que não somos mais uma empresa de seguros, somos uma empresa de tecnologia que vende seguros. Eu acho que isso define claramente a estratégia futura da companhia e como reforça o que você acaba de dizer, que é a importância da tecnologia dentro do setor segurador. O ambiente tecnológico no Brasil ele é mais demandante
pela própria concorrência. Eu estou falando muito do setor segurador, tá? Então, não tem jeito. Você tem uma Porto que avança, você tem uma Sul América que avança, e aí você não só tem que acompanhar, como também está na frente, né? Como em vários momentos a Mafre já esteve, ou seja, eu me recordo aí, não posso falar muito sobre o Brasil, mas eu lembro que em 2009, perdão, em 2008, tivemos uma implementação aí da conexão com o Burô de Crédito, né? Eu nem sei como é que fala isso em português, Virou de mas crédito mesmo. então, que a gente fazia uma validação com o credit score de uma pessoa e isso mudava o valor do seguro. Então, quem tem melhor score creditício Uhum. teria uma condição melhor de sinistralidade, né? Então, ou seja, a gente percebe que o Brasil, o mercado digital é forte, é impressionantemente rápido, as coisas avançam rapidamente. É diferente, por exemplo, do México, da América Central, né? Então, assim, parece que cada país tem a sua demanda, né? Tanto desde o ponto de vista de negócio, que aí é o que, vamos dizer assim, faz com que a tecnologia venha por trás, fazendo com que se entregue, né? As nuances, assim, por exemplo, algo que eu poderia dizer facilmente, não? Por exemplo, a firma biométrica aqui está implementado, aqui no México, né? Eu não sei como isso está no Brasil, mas quando eu saí, a venda de seguros através de firma biométrica ainda não existia. Então, assim, a sensação que eu tenho é de que isso vai mais rápido aqui. Mas, por exemplo, os chatbots, a utilização de redes sociais, né? Por exemplo, você assiste um YouTube full time, você tendo propaganda. Aqui no México um pouquinho mais tranquilo. Uhum. Então, por exemplo, o Pix funciona no Brasil, aqui a gente ainda não tem Pix ou algo parecido com o Pix. Por outro lado, por exemplo, um cartão de crédito aqui, você pode pagar ele no final de semana e já está disponível o seu limite, Seu limite. né? No Brasil tem o processamento e tal, então isso varia muito de país para país, porque o próprio governo é um habilitador, né? Ou seja, quando você pensa no Pix, o governo e a construção disso gerou essa demanda para as empresas, né? Ou seja, e, por fim, para a tecnologia, tinha que estar pronto, Sim. né? Então, e aqui no México o caminho é diferente. A América Central também é outro, porque aí, ou seja, quando você fala de México e Brasil, as escalas são relativamente parecidas, então PIB per capita, tal. Então, você tem aí uma capacidade de investimento grande, né? Agora, quando você fala dos países da América Central, aí, tirando o Panamá, que é um país bastante evoluído, os outros países estão um pouquinho, dois passos aí para trás, né? Não sei se eu consegui dar essas nuances, porque eu fico com um pouco de receio de falar do Brasil pelo fato de estar há 7 anos fora, né? Então, Claro, eu claro. percebo o que eu vejo quando eu vou para aí, mas de Exatamente. tecnologia eu estou um pouquinho Exatamente. fora. E a gente tem também uma questão cultural, né, Fabio, que a gente estava falando. Muito, Então, acho que muito. o brasileiro, acho que naturalmente tem uma questão de ser ali, como a gente falou também, um pouco de um early adopter, né? Não sei se essa característica cultural também é presente no México, né? Ou qual que é, né, É. a proporção também disso. Não, esse é um bom ponto, né? Assim, as empresas brasileiras são early adopters, a cultura brasileira de trabalho é diferente, né? E eu acho que isso vem muito do sofrimento que nós tivemos na década de 80, na década Sim, de 90. Os colaboradores, os funcionários, os brasileiros, de uma maneira geral, têm uma capacidade de adaptação impressionante, né? Então, aqui no México, a gente tem um grupo de muitos brasileiros que estão aqui,
atuando em posições chaves, Uhum. né? Isso não é desmerecer a força de trabalho mexicana, muito pelo contrário, ou seja, a força de trabalho mexicana vai muito para os Estados Unidos e acaba abrindo oportunidades para a gente. Como te disse, né, o Brasil tem uma característica de early adopter um pouco mais inovador do que outros países, mas depende do ramo, sabe? Sem dúvidas. Eu Não sempre falo que é quando a gente faz essas comparações, não tem o bom ou o ruim, né? Ou o certo ou o exato, errado. É exato, exatamente uma questão muito cultural, né, que influencia. Igual também a gente isso. falou, poxa, o México está mais próximo dos Estados Unidos, o acesso, né, às vezes, a algumas tecnologias ou questões até de impostos, né, de outras coisas que fogem um pouco, né, da questão de tecnologia em específico, acabam facilitando. Esse ponto é interessante. O ambiente de negócio no México, a gente tinha conversado antes e eu passei um pouco por cima, facilita as contratações, compras, ou seja, a gente está mais próximo aqui dos Estados Unidos, o que facilita ter soluções, hardware, algo, ou seja, os impostos são mais fáceis, as questões trabalhistas não são tão pesadas quanto são aí no Brasil. Sim. Então, isso facilita todo o ambiente de negócio, e aí a tecnologia em conjunto vai junto, né? Cara, eu acho que depende do que vai fazer, né? Então, por exemplo, quando eu comecei, uma pessoa conseguia, de alguma forma, ter conhecimento de programação, de infraestrutura, sabe, de IT, o COBIT. Então, hoje não, né? Hoje a coisa é mais complicada. Então, pô, você tem um cara que é cientista de dados, você tem um cara que é cyber, de segurança, né? Um cara de cloud. Então, já começa a ter uma especialização que não existia há 20 anos atrás, né? Então, o que eu vejo é assim, de uma maneira geral, tá? O cara de cyber hoje vai ser um cara super demandado, super demandado. Sim, por quê? Porque não tem alternativa, ou seja, a gente está cada vez mais abrindo, né? E ao mesmo tempo que abre, você tem que ter a segurança. Então, cyber, sim, é uma aposta certa. Cientista de dados, super aposta boa também, porque está conectado com o negócio, né? Você não tem um negócio que não quer saber o que o seu cliente está fazendo. Então, cara, cientista de dados é outro ponto clave. Tem uma partezinha interessante para aqueles que ainda querem ir para o caminho no longo prazo, ser diretor, né? Eu ia falar diretivo em espanhol, diretor de tecnologia, que é uma ponta que eu acho que a gente sempre deixa um pouquinho para trás, que é a parte contábil, né? Então, você saber bem como gestionar um orçamento, como construir um business case para vender internamente os projetos que o negócio necessita, é algo difícil. Então, eu acho que também é algo interessante de se aprofundar e que não tem. Ou seja, eu fiz vários cursos e eu tive que aprender contabilidade, tive que aprender fluxo de caixa, tudo isso na raça. Então, sabe, quem tem essa visão mais de querer ser um diretor de tecnologia e tal, é algo importante. E Muito por bom. último, e na minha opinião, talvez seja um dos temas mais importantes, é cuidar das pessoas, né? Por mais que você tenha robotização, os Appians da vida aí, né? Ou seja, essas novas tecnologias de low code ou no code, não tem jeito. O entendimento do negócio e a transformação disso em resultados tecnológicos, vamos dizer assim, depende das pessoas. Então, é chave conhecer bem pessoas, é chave saber como gestionar equipes, né? Ter bons conhecimentos de agile, né? Tudo isso que está vindo agora
que no final das contas é o que dá resultado para as companhias. Não tem jeito de não ser através das pessoas e junto com as pessoas a obtenção de resultados em tecnologia que depois se transformam em resultados para o negócio. Muito legal, muito legal. Acho que, de fato, são combinações, né? Não basta só ser um bom técnico, né? Se você não tem a visão de negócios, né? Ou visão até de como transformar aquele técnico em algo que um executivo compre, né? A ideia, enfim, você tem que saber também colocar. Bons pontos aqui, Fábio. Mais uma vez, recebi aqui Fábio Copas, CIO da Mafre México. Fábio, muitíssimo obrigado aqui pela sua contribuição. Legal, Paulinho. Obrigado a você, a Iocto, pela abertura, pela confiança, né, de poder. A gente está aqui num canal super aberto, que vai ter muita gente que vai ver, então, assim, não é fácil, né? Eu não estou acostumado com isso. Se fosse para sentar e programar, estava mais fácil. Mas, É cara, muito português, né, Fábio? obrigado. Tá acostumado mais aí com o espanhol, né? É isso aí. Uma honra, cara, poder participar. E estamos à disposição. Imagina, eu que agradeço em nome da Iocto aqui. Encerramos aqui, então, mais uma iniciativa aqui, um programa do Conhecendo Gigantes. Lembrando que esse conteúdo também está disponível no nosso podcast chamado Mind Tech. E a gente fica por aqui. Até uma próxima.